Oi, bom, aqui estou trazendo mais um vídeo depois de muito tempo. Eu estou fazendo esse vídeo não só para explicar o post que eu fiz na minha comunidade, mas também para me abrir sobre tudo o que aconteceu. Então, vamos lá. Eu decidi separar esse vídeo por tópicos, justamente para ficar mais fácil de eu explicar. Sim, eu estava decidido a não tocar nesse canal de novo, como eu mencionei no post. E foram vários fatores que me fizeram desistir. E começando por não saber lidar com certas situações. Em 2020, eu e um amigo meu, na época da pandemia, a gente decidiu criar um canal só nosso. E infelizmente ele acabou não indo pra frente. Eu até tentei criar um canal solo, mas também não deu muito certo. E hoje em dia a gente nem se fala mais. Até que em 2023, eu tinha conhecido um canal que nesse vídeo eu vou me referir a ele como 2.0. Conheci ele numa live. E na época eu tinha um canal no YouTube, que foi até o próprio Zin que me motivou a criar um canal. Então, por que você não posta vídeo? Eu não sei, né? Talvez eu poste. Aí que eu comecei a postar, postei meu vídeo foi na figura de um remake contra Light. E daí eu passei a comentar no canal dele. Através dele, eu conheci outras pessoas, incluindo um canal que eu vou me referir como MVP. E especificamente nesse MVP, num dia que eu estava fazendo um live, eu estava lá no chat comentando e eu conheci um pessoal. Eu não lembro do jeito que a gente estava fazendo, se eu não me engano, era um roleplay que a gente estava fazendo. Até que eu mencionei que eu tinha o servidor do Discord, então eu adicionei eles e coloquei lá no servidor. Na época eu comecei a fazer o vídeo, produzindo um mod de Final Funkin', um mod muito ruim, por sinal. Na época eu tinha começado a fazer desenho digital, então eu era muito ruim em desenho digital. Hoje em dia eu tô bem melhor. E eu comecei a desenhar ali os personagens, fazendo tudo ali, montar uma historinha, mas o mod não foi lançado. Enfim. Até que o meu segundo, na verdade, vídeo de gameplay foi também de FNF, um vídeo do Antipathy Rank, se eu não estou enganado. Eu tinha jogado um vídeo que eu intitulei como Testando Minhas Habilidades. E no celular eu era bem mais ou menos. Não sei como é que eu tô, acho que eu tô bem pior, porque eu não jogo mais no celular. Hoje em dia eu tenho notebook, então pra que celular? Pra que jogar em celular, né? Enfim. Depois disso, meu terceiro vídeo foi um vídeo de Sonic Mania, que eu até pensei em fazer uma saga, mas desisti logo depois. Até que eu comecei a fazer conteúdo de Five Nights at Freddy's, levando a sério o nome do meu canal, que antes era Bonnie Carente. Bonnie Carente. Mas que nome, pelo amor de Deus. Depois disso eu adaptei o nome Bonnie Carente pra Boninho Carento, e eu odeio esse nome. Eu odeio esse nome. E depois eu adaptei pra Boninho. Eu também odeio esse nome. Até que, se eu não me engano, num vídeo Help Wanted, que antes de eu soltar esse vídeo do Help Wanted, eu tinha conhecido uma galera na live do MVP. E eles entraram no meu servidor de Discord, que eu convidei eles. E com o tempo a gente decidiu criar um grupo. Eu denominei que o grupo Formando Boninho. E assim, pra mim foi tudo muito rápido. De repente, a gente tinha um grupo, servidor ali, a galera interagindo tão rápido assim. E eu nunca tinha tido um grupo de amigos. Eu nunca fui muito assim, social. Tanto na internet quanto na vida real. Eu nunca fui muito social. Então, além de ser algo novo pra mim, foi assim, não assustador, mas diferente. Eu fiquei feliz, claro, Imagina, na época eu estudava à tarde, chegava em casa, eu abria o Discord, se eu abria tinha um pessoal lá em call, ou a galera interagindo no servidor. Pra mim era muito legal, eu gostava muito de ver isso. Mesmo eu me sentindo feliz, no fundo eu ainda sentia um medo. Infelizmente esse medo, ele se tornou realidade. Eu gostava demais do pessoal, gostava demais deles. Eu interagia, chamava eles pra fazer vídeo, participar de live, gostava muito deles. Mas tinha uma coisa que, assim, não é que eu não imaginava, eu sabia que em algum momento isso ia acontecer, mas eu não estava
preparado para lidar com o que ia acontecer. E aí que entra o fato de você saber lidar com certas situações que exigem que você tome determinada postura. Não foi algo que eu fiz. Que o que aconteceu foi brigas. Ah, mas Boninho, a briga acontece, normal, eu sei. Mas eu nunca soube lidar com isso, até porque eu nunca nem sequer, como eu falei, eu nunca tive um grupo de amigos, nunca tive um servidor no Discord. Nunca nem sequer cheguei a ter uma comunidade ali, que apesar de, né, ser pequena, ainda assim uma comunidade, querendo ou não. Nunca cheguei a ter nada disso. Porque eu nunca fui muito social. Então, pra mim, o que eu ia fazer? Não sabia lidar com isso. E chegou um ponto que essas brigas, elas viram um caos, isso. O peso de você ter um canal e também ter uma comunidade, que, como eu falei, mesmo sendo pequena, é uma comunidade. Eu não sabia adotar uma postura diante das situações. O que mais acontecia eram brigas. Passou a ser cada vez mais frequente, eram essas brigas. E quem tava na época sabe, né? Assim, falando agora, na época eu não suportei isso, não suportei, porque eu não sabia o que fazer. Imagina, você chega lá no Discord, tá acontecendo uma briga. Eu vou usar de exemplo aqui, o A e o B. O B começou a briga com o A. Aí o A vem no meu PV, falando, o B, ele tava discutindo, não sei o que, ele fez isso e aquilo, né, tal. Aí eu, beleza, vou lá no servidor, olha a conversa. Tá, o B começou a briga, deu um mute no B. O que o B faz? Aí o B, ele vem no meu PV e aí fala, mas foi o A que começou a briga, eu não tenho nada a ver com isso, me poupe, que não sei o que. E ele sai do servidor. Aí ele fala de tal forma que você se sente culpado, porque você vê aqui, B começou a briga, mas ele fala de um jeito que parece que o A foi o vilão da história. Aí eu ia lá, eu tomava as dores, né, do que estava acontecendo, pedia desculpa pro B, chamava ele de novo pro servidor. Eu ia lá no servidor e dava um mute no A. Aí vi o A no meu PV, falando, por que você me mutou? Eu não fiz nada, o B que começou. Aí ele também saiu do servidor. Eu tinha que ir lá fazer a mesma coisa que eu fiz com o B, de tomar as dores, pedir desculpa e trazer ele de volta pro servidor. E eu ficava perdido, eu ficava sem saber o que fazer. Porque se eu desse mute o cara vinha no meu PV, falava que o outro tinha culpa e saía do servidor. E eu não queria que a galera saísse do servidor. Eu não queria porque, assim, pensa comigo, se a galera saísse do servidor, o servidor ia acabar. Não tinha o que fazer, o servidor ia acabar ali de vez. Eu não queria isso. Então eu tinha que dar um jeito de trazer o pessoal de volta. Mas quando você pensa que você tá fazendo certo, no fim você não sabe nem se você tá fazendo certo ou se você tá fazendo errado. E assim, na minha visão hoje em dia, o que eu teria feito? Usando o exemplo de novo do A e do B. O A e o B tá brigando. Eu ia te dar um mute no A e no B. Mas foi o B, foi o A, não foi fulano e ciclano que começou. Independente de quem começou a briga, os dois estão errados por estarem brigando. Mute nos dois. Então eu vou sair do servidor. Sai. Pode sair. Agora só não vem no meu PV falando, mas deixa eu voltar pra turma, deixa eu voltar pro servidor. Ué, se eu não queria sair do servidor? Você não ficou incomodado ali porque o outro começou, não ficou incomodado que eu dei um castigo em você no servidor? Por que você quer voltar? Você não quis tanto sair? Bom, agora você não vai voltar. Nessa postura que eu teria adotado. Mas Boninho, você tá sendo rígido. Entre aquilo que eu falei. Em determinadas situações exige que você tome certa postura. E era essa postura que eu deveria ter tomado. Tanto que tinha um que não vou revelar o nome da pessoa que começou a brigar. Mas tinha duas pessoas ali que elas eram rivais. Todo dia, imagina, todo dia você chega no servidor, os dois lá brigando. E aí o outro saiu do servidor, eu tinha que ir lá trazer de volta pro servidor. E aí ficava lá os dois brigando. Até que teve um momento que eu fui. Na verdade nem fui eu. Foi o outro lá. Foi um apelido. O P e o C
O P e o C estavam brigando. O P baniu o C. E não imaginava que ia banir. Eu cheguei no servidor lá banido, aí falou, ele fez isso, fez aquilo, eu bani do servidor. Nem perguntou se podia. Chegou lá e baniu. Aí eu, inclusive, até ganhei uma fama de baba-ovo dele. Não vou negar, eu realmente estava sendo um idiota de baba-ovo dele, porque eu não queria que isso fosse pra mim, na minha cabeça, assim, se eu entrasse no jogo dele, ia ficar tudo normal. Mas foi o completo oposto. E chegou um momento que, quando o outro saiu do servidor e foi banido, as brigas até deram uma diminuída, mas ainda assim não pararam. Chegou um ponto que essas brigas saíram do servidor. Elas saíram do servidor, foram para outros servidores de galera que não tinha nada a ver, de pessoal assim que eles também acompanhavam junto comigo, levaram a briga para lá. Aí voltou o C, ele tinha voltado no servidor lá de um amigo meu, que eu vou do 2.0, e eu não tinha entendido nada, assim, uma coisa também que acontecia muito. Eu entrar no servidor e do nada ver, tava acontecendo a briga, e ver o cara me mencionando, falando, o Boninho falou isso e aquilo, falou que não podia, eu sinto que eu não tinha nem falado nada. Muitas das vezes me envolviam em briga que eu não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver com a situação e me envolviam em briga. Aí ficava o outro chateado comigo, sendo que eu não tinha feito nada. Eu tinha que ir lá e me defender. Ou seja, eu acabava me envolvendo em briga que não tinha nada a ver com a história. E, assim, não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. Eu ficava com medo de acontecer algo lá, todo mundo me odiar lá, se não tinha nada a ver. Eu não tinha feito nada. Aí, além dessas brigas, elas vazarem do servidor muitas das vezes, com um tempo, essas brigas, elas vazaram para além do Discord. Começaram a ir para as lives, pros vídeos lá do canal. Teve um vídeo lá que eu tinha feito. Foi, acho que talvez o antepenúltimo vídeo. Foi um vídeo de FNAF no Roblox. E eu queria regravar. E mas vai ter que regravar, meu áudio não ficou legal. O outro não quis regravar. Deu uma treta danada, sem entrar muito em detalhes, eu não acho muito relevante enfatizar esse detalhe. Assim, nas lives, muitas das vezes tinha live que começava uma briga lá da galera ali que tava na live comigo. Muitas das vezes eu não podia deixar essa live pública por causa dessas brigas. Muitas das vezes ou era briga ali com a galera ali que tava jogando comigo, ou era briga que alguém que tava ali comigo e brigando com o chat. Eu lembro de uma live que eu tava fazendo de um jogo de terror no Roblox, que eu não lembro o nome dele, acho que era Little Dreams, Little Night, Dead by, sei lá. Um inscrito ali tava interagindo comigo, interagindo com ele de boa. Até que ele começou a me perguntar algumas coisas ali, fui respondendo ele, e só que ele não tinha entendido. Aí eu repeti pra ele de novo, e ele não tinha entendido. Quando eu fui falar a terceira vez, viu o P, e começou a discutir com o cara. Aí ali o outro que tava comigo na live, por que você tá fazendo isso, cara? O cara tá perguntando na moral. Ele, lerdo, não entende nada, é isso aquilo. Aí eu não sabia o que fazer. Se fosse eu agora fazendo a live, eu ia ter falado, mano, por que você tá agindo assim com o cara? O cara tá na moral perguntando as coisas pra mim. Tudo bem que ele não entendeu. Tudo bem, eu também muitas das vezes não entendo alguma coisa. Muitas vezes eu demoro a entender. A pessoa tem que repetir pra mim pra eu poder entender. Tudo bem, é normal isso. Mas por que você tá discutindo com o cara? Eu falar, mano, nossa, se você continuar arrumando briga, você não vai nem ser só expulso da live, você vai ser expulso do servidor. E se quiser voltar, você não vai voltar. Mas eu não tomei essa postura. Até que teve um momento que o C, né, ele voltou, porque começou a novamente causar briga com eles dois, no servidor lá. Até que tem um momento que eu tomei minha pior decisão, que foi deletar o servidor. Eu deletei o servidor e
depois desse servidor nunca mais foi o mesmo. Eu criei um outro servidor, não atingi a mesma quantidade de pessoas. Eu lembro que o primeiro servidor que eu fiz, ele tinha chegado a 50 membros. Um marco que eu nunca tinha conseguido. Chegar em 50 membros num servidor, pra mim, na época, não é pouca coisa. Hoje em dia, um servidor que tem 10, 20 mil, sei lá, 2 mil pessoas lá, mas pra mim 50 mil é um marco histórico pra mim. Eu criei o servidor e nunca mais sou o mesmo. Não tinha como evitar. O servidor foi morrendo aos poucos até que acabou. No fim só ficou eu e algumas pessoas. Até que chegou o momento que só ficou eu só tive o apoio de uma pessoa nesse tempo. E mesmo assim na época, mesmo assim, cara, eu consegui estragar a amizade dessa pessoa. O momento que eu tive essa pessoa foi muito importante pra mim. Muito, muito importante. E eu consegui estragar minha amizade com ela. Porque eu me tornei uma pessoa extremamente tóxica. Me tornei um lixo, um completo idiota. Aí em 2025, assim, quando eu já não tinha mais contato com ela, com ele no caso, eu olhei nossas conversas antigas e eu fiquei horrorizado com o que eu me tornei. Fiquei horrorizado. Porque assim, cara, e se não sou eu? Eu senti nojo de mim, sério, eu senti nojo de mim mesmo, pelo que eu me tornei. E eu nunca fui esse tipo de pessoa. Então, assim, hoje em dia, se eu tivesse contato com essa pessoa ainda, a primeira coisa que eu faria é pedir desculpas. E mais de uma vez, me desculpa por tudo que aconteceu, me desculpa por quem eu me tornei, me desculpa pelo que eu fiz pra você, me desculpa mesmo. E mesmo sendo que em vídeo, eu peço desculpas a ela. De coração, me desculpa por tudo. E assim, hoje em dia a gente não se fala mais, então não vou entrar muito em detalhe. Gente, novamente, me desculpa pelo que aconteceu. Isso aqui mescla com a decisão de parar. Eu parei com o servidor e parei com o canal teve o fim dele. Quando ele parou, na primeira parada dele, eu não lembro quando que foi, mas eu sei que foi em 2024. O meu último vídeo, na época, tinha sido do FNAF FNAF PT. E tá, eu gravei, postei no YouTube, mas infelizmente o vídeo não teve o mesmo alcance de visualizações como teve antes. Normalmente eu chegava a atingir 500 views, o que, pra mim, 500 views num canal que não tinha nem 200 inscritos direito, muita coisa. Mas o vídeo, se não me engano, ele foi pegado 68 views e ficou nisso. Aí, como na época eu já estava desanimado, então foi um conjunto de fatores. Além de eu estar desanimado, as brigas que estavam acontecendo, pessoas indesejadas, o fato dos vídeos não estarem tendo o mesmo alcance que antes, eu desisti. Simplesmente falei, chega, não quero mais. E desisti do canal. E ficou um tempo fora. Foi uma decisão muito ruim. Porque o canal ele tava indo muito bem. Pô, eu lembro que tinha feito uma live jogando FNAF 2 Doom no Roblox. E na época foi uma das melhores lives que eu já fiz. Porque a live, ela teve quase 200 views, mas ela estava sendo recomendada para muita gente nova que não me conhecia, e eu também não conhecia. E fiquei feliz que o algoritmo estava recomendando minha live. Tanto que eu lembro no superchat lá de um inscrito que ele falou: apareceu a sua live para mim, e eu fiquei muito feliz também. A live que eu tava fazendo com a minha voz, apesar de não ter tido em cálculo, uma live que eu fiz no celular. Hoje em dia eu tenho um notebook e foi muito legal aquela live. Na época foi uma das melhores lives que eu fiz. E infelizmente eu cometi esse erro de parar. Eu fiquei um tempo fora, acho que uns 2, 3 meses fora. Foi 2, não lembro. Eu deletei o vídeo do FNAF PT, então eu não lembro direito quando que eu parei. Aí na minha volta,
eu reuni a turma de volta, falei, vamos voltar, postar vídeo, fazer live. Eu voltava mais fazendo live. E infelizmente o canal não teve o mesmo alcance. Dificilmente eu consegui um vídeo que pegava, passava das 100 visualizações. E pra mim eu comecei a crescer mais, nas lives. Pra mim a melhor opção foi eu fazer live, porque em vídeo eu tinha que editar. E como na época eu tava no primeiro ano do meu segundo grau, foi mais difícil eu editar vídeo. Não que agora é mais fácil. Na verdade agora tá mais difícil, mas eu tô mais preparado. Tudo que eu comecei a crescer mais com as visualizações e as views em live do que em vídeo. Pra mim até hoje, a melhor live pra mim foi jogando FNAF 4 Doom no Roblox com a turma. Que foi uma live que também apareceu muita gente nova. Foi uma live que engajou mais o canal, que inclusive eu quase cheguei aos 200 inscritos na época. Eu tinha chegado a 194 inscritos, pelo que eu me lembro. E a galera tava interagindo no chat, apesar de não ser muita gente, a galera tava interagindo, jogando ali. A gente tava em call, na época eu tava com o meu notebook, então a gente tava em call ali jogando. Muito legal a live. Pra mim até hoje uma das melhores lives que eu fiz. E é uma pena que depois disso, como eu falei, as brigas atrapalharam muita coisa. Um dos fatores que foram as brigas atrapalharam demais o canal. Tanto que eu não lembro de quando que foi a última live. Eu acho que a última live foi de Sapari episódio 3, que inclusive o Pizza Party, na época que eu nem tinha ainda 100 inscritos, o Pizza Party alavancou o canal. Porque foi a época que começou a turma a gravar os vídeos comigo. Inclusive nesse primeiro vídeo do Pizza Party surgiu um meme feios, que virou assim um meme do canal, né? Não tinha sido eu que criou, foi uma menina que criou. Ela criou esse meme e foi um meme que a gente achou muito engraçado, então virou assim o meme do canal. E depois disso a gente lançou o episódio 2, fizemos até trailer. Eu, no caso, fiz o trailer ali do episódio 2. Teve trailer do episódio 3, que inclusive a Tami quem fez foi a menina, né? Inclusive a Tami muito bem feita, por sinal. E o episódio 3 foi lançado muito tempo depois, foi até em live. A live assim, bem mediana, bem medianazinha assim, mas foi divertida. Eu lembro que foi na época que eu tinha tirado referi ali como P. Eu tirei o P da turma, depois eu trouxe ele de volta justamente para a gente finalizar o Pizza Party desse jeito com todo mundo ali que tava no canal. Infelizmente alguns não estavam, uns não podiam usar o Discord, né? Então ele saiu do Discord, mas ainda assim deu pra gente fazer. E como eu falei, foi uma live divertida, mas pra mim até hoje a live de FNAF 4 Doom no Roblox foi a melhor de todas. E depois disso essa foi a última live que eu fiz. Se não me engano tem umas brigas depois, não vou entrar muito em detalhe. E após isso eu parei com o canal, fiquei sumido por bem mais tempo do que antes. Também não lembro a quantidade que eu fiquei. Eu acho que eu parei em agosto. Em setembro, outubro. Aí em novembro eu voltei. Eu anunciei minha volta. Estou num trabalho lá de redesenhar o meu personagem. Remasterizei o fundo. Fui uma bonitinha ali pra live. Na época a turma já estava nas baixas, sem dizer, não dizer em outras palavras, já estava em suas baixas. Tanto que foi uma live assim que tava, se não me engano, entrou eu, chamar ele de Mr. M. Vai Mr. M. Não, King. Chamar ele de King, Sr. King. Tava eu e o Sr. King, aí entrou um amigo meu da escola, que na época, para eu tentar reestruturar a turma, eu trouxe um pessoal que estudava comigo, que ainda estuda até hoje, né? Eu já trago eles pra tentar reerguer a turma, mas infelizmente não deu muito certo. Essa live, sendo bem sincero, essa live eu fiz muito desanimado.
bem desanimado essa live. Eu me forcei a estar animado para fazer a live. Foi uma live muito ruim, muito ruim, porque meu áudio não ficou legal, meu áudio ficou baixo e o áudio do King ele tava ficando duplicado e ficou com eco. Live muito ruim, jogando o Into the Pitch. E ao mesmo tempo que essa live ela foi para anunciar minha volta, foi o fim do canal. Eu voltei e sumi. Eu não tava com vontade de voltar. Tudo que tava acontecendo não tinha condições de eu voltar. Em 2025, que foi quando eu... foi lá em março que eu fui parado de falar com essa pessoa que eu falei que ela foi uma amizade muito importante na minha vida. A gente parou de falar e depois de tudo foi horrível, porque quando acabou, quando eu parei de ter o contato com ela, foi aí que eu caí na real pelo tipo de pessoa que eu me tornei. O tipo de pessoa que eu me tornei, uma pessoa horrível, tóxica, um lixo completo de pessoa. Sério, foi horrível. Porque quando eu caí na real, eu fiquei muito tempo assim, me culpando por tudo que aconteceu, até mesmo coisa que não era por minha causa, mas ainda assim eu me sentia culpado por tudo. Sabe, dias me culpando, e toda vez que eu tava sozinho, eu ficava me culpando por tudo, e quando eu tava assim, eu dormia, eu chorava assim, me culpando, e horrível. Eu fiquei muito tempo assim, até que a partir de, eu fiquei, se não me engano, de março até junho de 2025 me lamentando sobre tudo isso que ocorreu, até que eu decidi mudar. Uma conversa que eu tive, eu decidi mudar. Eu não sou esse tipo de pessoa, eu sou uma pessoa melhor e eu consigo mudar. Então eu passei o resto de 2025 inteiro focado em cuidar de mim. Não tô dizendo que eu era descuidado, não, longe disso. Eu só tô falando que eu passei a olhar mais pra minha vida pessoal, passei a focar mais nos estudos, passei a fazer mais do que... Passei a fazer coisas que eu gostava de fazer, melhorei minhas habilidades no desenho digital. Hoje em dia eu desenho bem melhor do que antes. Eu também passei a trabalhar em projetos que, apesar de eles não terem sido completos, eu gostei muito de desenvolver eles. Mas, como é que eu entro nesse termo? A palavra saudade. A palavra saudade ainda vinha. Eu sentia isso. Assim, nesse tempo que eu passei fora, eu passei a lidar melhor com as situações que exigiam que eu tomasse uma postura mais, dependendo da situação, ou rígida, né? E tal que eu senti como melhorei muito. Eu senti como mudei como pessoa, eu melhorei como uma pessoa. Hoje em dia eu me vejo como um outro eu. Mas saudade batia. Assim, na época, no meu segundo ano, que eu ficava no começo de 2025 para mim foi muito difícil. No começo que eu tava em outra turma e assim, eu não era tão social assim, então pra mim era horrível estar na outra turma. Então foi um começo muito ruim, eu ainda perdi uma amizade, eu desabei ali completamente. Mas ainda assim, tinha um momento que eu tava conversando com um amigo meu e ele, assim, sabia do meu canal. Ele falou: cara, por que você não volta? Por que você não volta a postar vídeo? Tu fazendo um vídeo muito mó legal. E eu reforcei e falei: cara, eu não quero voltar. Eu não quero voltar. Assim, eu acho que eu falava isso justamente pelo medo de eu voltar e tudo se repetir, talvez até pior que antes. Eu ficava com medo de voltar. Ficava com muito medo de voltar. Ficava com medo de eu falar assim: gente, eu vou voltar.
e logo depois eu sumi de novo. E assim, como que o pessoal, na época, ainda me lembrando da turma, como que o pessoal iria reagir com a minha volta? Eu, assim, ainda assim reforcei que não iria voltar, mas eu não pude mentir que eu ainda sinto saudade. E hoje em dia eu falo abertamente, eu sinto saudade. Não só aqui do canal, mas eu sinto saudade da turma, eu sinto saudade do pessoal que eu participava dos vídeos comentados, eu sinto saudade. Assim, saudade é algo que, apesar de tudo que ocorreu, eu não consigo deixar de sentir saudade deles. Eu sinto muito saudade. E, assim, eu fico muito feliz porque até hoje eu recebo esse incentivo para voltar. Me fala, pô, volta aqui no seu canal, cara. Esse canal é muito legal. Tanto que quando eu falei assim, eu vou voltar com o canal. E o pessoal ficou feliz. Eu também fiquei feliz por assumir que eu queria voltar. Mas vai ser difícil. Não vou assim me fingir falar, vai ser fácil voltar. Não, vai ser difícil eu voltar. Justamente por várias outras questões, minha vida pessoal, o algoritmo do YouTube, que agora o algoritmo do YouTube tá. Eu ia falar um negócio aqui, mas deixa quieto. Vamos se dizer que ele está no fundo do poço. Eu vou ter que reerguer tudo isso do zero. Mas eu quero tentar. Eu quero tentar fazer o canal voltar de um jeito diferente, de um jeito que eu acredito ser melhor, até mesmo pra mim. E eu vou voltar. E uma coisa, isso foi recente. Eu tava conversando com um amigo meu, até mesmo quando eu tinha anunciado na aba comunidade que eu iria voltar. Eu tava conversando com um amigo meu e ele falou assim, Boninho, você vai reuni-los? E, bom, não, eu não vou reuni-los. Claro, hoje em dia eu sei que eles estão mais velhos, eu também tô, né? Eu não vou reuni-los. Não só também, porque é uma questão de fatores isso. Tudo isso são questões de fatores. Muitos não têm mais conta no Discord. Ou seja porque deletaram a conta, ou trocaram de conta, ou nem sequer usam mais o Discord. E também no YouTube, inclusive eu vou chegar nessa questão aí do YouTube. Muitos deles não postam mais nada no YouTube, deletaram a conta, ou só sumiram. Mesmo que tivesse como eu trazer eles de volta, eu não quero trazer eles de volta. Não quero trazer eles, não quero ter nem sequer contato deles de volta. Não vou mais reunir ninguém da turma. Pra mim, acabou. É um recomeço pra mim. Uma decisão que eu abertamente eu pensei e decidi que esse é o melhor pra mim. E então eu quero que respeitem essa minha decisão. Agora sobre o YouTube, que é alguma questão que eu falei que eu ia chegar. Sim, cara, eu fiquei não desacreditado, mas surpreso com o que eu vi. Esse dia eu tava no YouTube, normal, e por curiosidade minha, fui decidir olhar como é que tava o pessoal que participava da turma, e eu também participava das lives, gravavam comigo, eu também participava dos vídeos, comentava lá, dava todo um apoio. Decidi olhar. E, mano, assim, foi um choque ver isso. Assim, apesar de que muitos dos canais muitas vezes param, ainda assim é algo chocante de você ver isso. Que eu fui olhar, mano, tudo acabou. Tudo acabou. Sim, claro, ainda continua algumas pessoas, alguns aí do pessoal aí
continua postando vídeo, só que não era da turma. Eles postam vídeo ainda. Se eu não me engano, tem um que ainda posta assim diariamente, um outro que ele ainda posta, mas não tem tanta frequência, e tem um outro que foi assim, acho que o segundo canal de FNAF, assim, de pequeno, por assim dizer, que eu assistia, e foi até um vídeo que eu aprendi a mexer no FNAF Doom. Ele parou com o canal e agora tá fazendo um canal de música. Eu até pensei em me inscrever ali. Se não me engano, acho que eu tô até inscrito ali no canal, mas eu não comento, não falo nada ali. Até porque o estado que tá o canal aqui, eu não posso nem sequer comentar ali algo. O canal com foto preta, eu também não quero mais esse nome aqui. Já vou chegar na parte do meu canal. E assim, é inacreditável você ver isso. Assim, eu for olhando esse pessoal, assim, muitos deletaram o canal, ou só não postam mais vídeo, ou estão com a foto preta assim, ou postaram na aba comunidade falando não tenho mais vontade de postar vídeo, enjoei. Eu fiquei bem triste vendo isso. O já até deu uma desanimada, mas eu mantive minha cabeça erguida e falei, não, eu quero voltar. Mas eu não posso mentir pra mim mesmo e dizer que isso é um medo. É um medo. Eu posso muito bem, eu tô aqui muito bem falando, gente, eu vou voltar a postar vídeo, vou voltar com o canal. No outro dia eu posso estar pagando tudo isso que eu falei, sumindo de novo. Vou falar, gente, eu sei que ia voltar, mas acho melhor não. Vou parar com o canal, tchau. Mas é um medo genuíno. Eu acho que de muita gente aqui no YouTube, na verdade, muita gente que tem algum canal, seja canal de streaming, de vídeo, conteúdo que seja, tem esse medo de em algum momento acontecer alguma coisa que faça você parar. Mesmo que no começo seja difícil para mim conseguir voltar com esse canal, fazer ele crescer de volta, eu quero tentar fazer ele voltar. Agora, falando em relação ao canal, como é que vai ficar? Eu sei que por enquanto o canal tá com quase nada, eu só deixei 2 vídeos privados, que eram vídeos antigos que não mencionam o nome Boninho. Deixei esses 2 vídeos aí que provavelmente eu vou privar de novo, tá? O vídeo que eu deixei isso só pra, sei lá, eu não sei nem porque que eu fiz. Acho que eu fiz isso mais pra tentar manter o canal assim, o canal tá voltando aí, tá de volta. Eu até repostei aí o post que eu tinha feito na aba comunidade, que tá até com alguns errinhos de ortografia. Eu fui mexer no YouTube Studio e acidentalmente acabei apagando a maioria das coisas do canal, mas eu já consegui recuperar tudo. Não me pergunte como, nem eu sei como é que eu recuperei, eu não sei nem que eu fiz ali direito para conseguir voltar, mas eu consegui trazer tudo de volta. E os vídeos antigos estão aí todos, a maioria privado, né? Então nas lives e os shorts. E como é que vai ser? Em relação ao personagem Boninho Carento, Boninho, como eu falei, ele foi um personagem que eu criei através do Boni, mas eu decidi abandonar completamente o personagem Boninho. Assim, na época que eu usava ele, eu gostava muito desse personagem, gostava muito de usar o nome, mas hoje em dia pra mim ele é um nome que toda vez que me referem a ele, eu não gosto. Eu detesto esse nome. Eu detesto Boninho Carento, Boninho Carente, Boninho, qualquer nome que envolva isso eu não gosto, então eu não quero mais ter vínculo a ele. Então, se eu peço a vocês que não me refiram mais como Boninho.
Eu sei que é costume, que o pessoal aí que me conhece, me conheceu no caso, me conhece pelo nome Bonin, mas não me chamam mais de Bonin, ok? Eu não quero mais ter vínculo com ele e eu quero que vocês, por favor, aceitem essa minha decisão e entendam o porquê de eu ter tomado essa decisão, ok? Então, em breve vai vir um novo personagem, um personagem que é totalmente de minha autoria. Já tem nome, em breve eu vou revelar mais coisas sobre ele. Inclusive eu vou até dar um spoilerzinho aqui. Olha, spoiler de como que ele tá. Não, ele não vai ser um VTuber. De uma época que eu queria ser um VTuber, mas não quero ser um VTuber, não quero montar uma comunidade de VTuber. E meu personagem vai continuar sendo um PNGTuber. Dessa vez eu não vou dizer que uma data certa para o meu retorno, até porque eu quero entregar algo de qualidade para vocês. Quero fazer algo, fazendo de coração esse personagem, fazendo tudo certinho, vai ficar tudo o mais bem feito possível, o mais apresentável para vocês. Então, em breve eu vou revelar mais coisas sobre esse personagem. Eu vou novidades além desse personagem virão, ok? Show? Em relação ao conteúdo, assim, nos vídeos de gameplay de terror, eu mantinha isso na minha aba comunidade, que inclusive o fato de eu colocar na minha aba comunidade vídeos de terror humorizados do meu jeito era uma descrição que eu me baseava em um canal que hoje em dia não existe mais. O conteúdo agora eu vou manter a ideia de ser terror, mas não vai ser humor. Assim, que é vídeo de terror, dependendo do jogo. Assim, ultimamente eu tenho assistido muito canais assim que fazem vídeo de Minecraft de 100 dias, vídeos de terror, tipo Void Happened, Amazon, entre outros. Eu tenho me inspirado muito da forma que eles editam esses vídeos de terror. Eles fazem isso com Minecraft. Então a minha ideia é fazer essa ideia que eles fazem para os vídeos ser como se fosse como é que eu posso dizer, um documentário, não um documentário, eu não sei explicar como que eles fazem essa edição, mas é assim, ideia de episódio muito legal, que eu acho muito interessante, e eu quero trazer isso para além do Minecraft. Assim, se é uma gameplay que é de um jogo de terror, ele vai ser desse jeito. Eu não vou revelar muito, mas ele vai, a ideia é essa, mas não vai ser só em Minecraft. Eu vou trazer para outros jogos que são da ideia de terror. São jogos assim mais engraçados. Aí eu vou fazer uma gameplay assim, colocando um meme, tudo editadinho ali certinho. Em relação aos próximos quadros do canal, eu lembro que eu tinha um quadro chamado Jogos Diferentes, que era onde eu trazia jogos que não eram relacionados a Five Nights at Freddy's. Um quadro que eu quero trazer, já é bem conhecido, não é muito diferente, é React. O primeiro React que eu quero fazer nessa minha volta é do The Amazing Digital Circus, do 1 ao 9. Quando eu voltar mesmo, o episódio 9 ele já vai ter sido lançado. Então eu não vou fazer um react do episódio 9 no dia. Então minha ideia é fazer do 1 ao 9, provavelmente em live. Não vou fazer em vídeo, vai ser em live. E um outro react que eu quero fazer é react de teoria de outros youtubers. Então é que eu pretendo muito trazer, reagir, né, aos vídeos. É o próprio Terrorizando, que é um canal que eu assisto muito, gosto muito do conteúdo dele. Então eu pretendo trazer reacts dos vídeos dele. Tem outros canais, mas vocês vão ver mais pra frente. Na análise dos vídeos, um jogo que eu quero muito trazer ultimamente, que eu tenho jogado muito, até viciado inclusive, é um jogo de FNAF que lançou recentemente no Roblox, o Byte by Night, que é um jogo, que jogo bom. Assim, eu nunca joguei Dead by Daylight,
Já adianto isso, eu nunca joguei Dead by Daylight. Então, aparentemente não é muito diferente o Bat by Night. Eu acho que ele não é muito diferente do Dead by Daylight. Mas o Bat by Night é muito bom. Então eu imagino que o Dead by Daylight é a mesma coisa. Muito bom. E eu pretendo fazer uma análise da minha experiência na gameplay, o que eu achei dos personagens, da gameplay deles, se eu gostei, o que eu gostei, o que eu não gostei, o que eles podem ou o que eles podem adicionar ou não. Teorias. Na época ainda que o canal era ativo, já me falaram para fazer teoria, mas eu não sou muito bom assim fazendo teoria. Então eu não sei, é algo que eu não prometo trazer. Em relação às lives, aos poucos as lives vão voltar, ser live assim bem diversa. Em relação aos cortes das lives, dos vídeos, corte das lives vai ter, inclusive eu vou criar meu canal de cortes, ele foi deletado, então eu vou ter que criar um do zero. Vou voltar a fazer os cortes aí dos vídeos, das lives. Dos vídeos, eles vão virar short, mas é isso. É isso, tô bem feliz de estar voltando, muito feliz. Ainda não tenho uma data que eu vou revelar meu personagem, vou voltar a postar vídeo. Hoje em dia, no terceiro ano do ensino médio, então uma vida assim bem mais puxada, chegando perto da vida adulta, então assim fica mais difícil para mim criar conteúdo, mas eu vou fazer de tudo para que eu volte e continue e poste vídeo para vocês e não pare de novo, né? Não falar, gente, eu vou parar com o canal, tchau, não. Eu pretendo continuar com o canal. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi mais um vídeo de uma explicação, um pouco de desabafo, novidades aí. Deixe seu gostei aí. Se puder, compartilhe aí com algum amigo ou familiar seu. Eu não sei se ele vai se interessar por um vídeo contando novidades e desabafos, mas talvez ele se interesse. Pode se inscrever no canal, vai me apoiar. E se puder também, comente aí, me dê alguma ideia de vídeo aí que eu posso fazer, me fale alguma coisa aí, se algum jogo, uma animação, um vídeo aí que saiu e quer que eu reaja. Eu vou estar aí lendo seu comentário, deve estar dando gostei, um like aí. Se for alguma dúvida, vou fazer o mesmo, vou te responder. Faça isso para eu saber o apoio de vocês. E o apoio de vocês vai ser muito importante para mim nesse meu retorno. E que a gente consiga crescer juntos. E é isso. Um grande abraço para vocês. Até um próximo vídeo e até lá.